tudo bem? Tudo Neste ótimo. início de semana. É, sim, vamos lá, mais uma Chuvinha semanita. e vento, mas é o que é. Chuvinha e vento, mês de novembro, quase no final do ano, reta final. Exatamente. Olha, então, este fim de semana uma das tuas seguidoras fez a questão de como ter um mindset mais flexível. Ok, boa, ótima questão. Flexibilidade é um dos pressupostos do coaching, não é? O desenvolver de um momento flexível, portanto é algo obviamente importante de nós termos. Então, há várias coisas que podem te levar a teres um momento, ou estás numa fase em que o teu mindset ou a tua mentalidade está um bocadinho mais inflexível. Pode ter a ver com o teu tipo psicológico, portanto há tipos psicológicos por natureza mais estruturados, há tipos psicológicos mais espontâneos. E as pessoas que têm um tipo psicológico estruturado vão ter uma tendência maior para precisarem ter um método certinho, se organizarem em termos externos de uma maneira muito metódica. Enquanto as pessoas que têm uma preferência pela espontaneidade vão ter mais necessidade de ir descobrindo o próprio método à medida que o vão fazendo ou que vão fazendo determinado tipo de tarefa. Essa pode ser uma razão, outras das razões podem ser os motivadores humanos. Há muita coisa que pode fazer com que tu tenhas uma personalidade um bocadinho mais inflexível. Agora, como é que isso, quando é assim, como é que isso se treina? Há várias coisas que tu podes treinar. E uma das coisas que mais te pode ajudar é perceberes que isso tem muito a ver com a tua zona de conforto. Por exemplo, mesmo que seja uma questão de tipo psicológico, o que isto quer dizer é que tu vais ter que encontrar uma zona de conforto maior em relação à maneira de estar de outras pessoas. Por exemplo, à espontaneidade que eu falei há pouco. E nós todos temos uma zona de conforto. E todos podemos aumentar a nossa zona de conforto. O que é que eu quero dizer por zona de conforto? Zona de conforto é onde cabem aquele tipo de coisas que para ti estás bem. Quando as estás a fazer, estás ótimo, estás seguro, estás confiante, certo? E as zonas de conforto têm tamanhos diferentes. Algumas pessoas têm uma zona de conforto assim super pequenininha, outras têm uma zona de conforto gigantesca, outras têm uma zona de conforto mediana. E vai mudando em relação a algumas coisas. Por exemplo, para mim, estar em casa está obviamente muito dentro da minha zona de conforto. Ir treinar, apesar de eu gostar de treinar e de me ser confortável, já não é a mesma coisa, já está um bocadinho mais próximo daquilo que nós chamamos a nossa zona de desafio, que é onde estão aquelas coisas que, pronto, nós até que podemos conseguir fazer, não é? Mas já nos desafia um bocadinho. E ir treinar para mim é um desafio. Várias vezes penso, vou, não vou, apetece, não me apetece, e depois lá me obrigo a alargar a minha zona de conforto em relação ao treino. E depois temos ainda uma outra zona que é a zona de pânico, essa não é para aqui chamada para este vídeo, ou então onde cabem coisas que põem em causa a nossa sobrevivência, não é? E quando estamos mesmo num limite em que não sabemos se está em causa ou não a nossa sobrevivência, vamos atuar dentro da nossa zona de pânico. Mas, mais importante sobre as primeiras duas que eu falei anteriormente, a zona de conforto e a zona de desafio. O que tu tens que fazer é levar alguns desses comportamentos que estão a ser difíceis para ti no teu cérebro, ganhares flexibilidade com eles, mais para dentro da tua zona de conforto. O que é que, exatamente, portanto, que estão na tua zona de desafio, levares mais para dentro da tua zona de conforto. O que é que acontece com a maior parte das pessoas? Nós não gostamos de estar fora da nossa zona de conforto, somos muito agarradinhos a ela, queremos sempre fazer as coisas da mesma maneira que sempre as fizemos porque é aquilo que é confortável para nós. Então, aprenderes a lidar com o desconforto é uma coisa importante. E neste sentido, o que é que eu gostava? Há duas maneiras de aumentares e largares a tua zona de conforto. Uma é usando a tua energia feminina, aquilo que se chama energia yin. Uma energia mais cautelosa, mais calma, mais ponderada. O que é que isto quer dizer? Pegares em desafios pequenininhos, decidires alguns passos pequeninos que tu agora vais fazer para que a tua zona de conforto vá alargando um bocadinho e para que coisas que, por exemplo, antes estavam na tua zona de desafio, comecem a estar um bocadinho mais confortáveis para ti. Esta é a maneira yin de fazer. Depois há a maneira yang, da energia masculina, de fazer, que é, de facto, encontrares um desafio. Certo? De facto dizeres, ok, tenho medo de saltar paraquedas, então vou saltar paraquedas amanhã. Não vou andar aqui a habituar-me um bocadinho a estar no ar, ou ao avião, ou não sei o quê, vai ser direto para o paraquedas. As duas têm vantagens e desvantagens. A energia feminina é uma energia muito mais calma, muito mais segura, mas é uma energia muito mais lenta de chegar ao resultado que tu queres. A energia masculina, pelo contrário, é muito mais rápida a chegar a resultados, só que às vezes pode magoar-nos um bocadinho mais, exatamente porque nos desafia de uma maneira muito mais rápida e muito mais intensa. Então, o conselho principal que eu daria a esta pessoa era para tentar pensar nessas coisas nas quais ela se sente um bocadinho mais inflexível ou que está a ter mais dificuldade em lidar, tentar passar em passos ou de energia yin, ou seja, pequeninos, ou de energia yang, um desafio um bocadinho maior, que ao fazermos vão lentamente começar a ficar mais confortáveis para nós. Por exemplo, a primeira vez que eu treinei CrossFit foi obviamente muito
mais na minha zona de desafio, muito longe na minha zona de desafio, do que aquilo que é agora. Ou seja, à medida que eu fui fazendo, à medida que me fui habituando à modalidade, o CrossFit hoje em dia está muito mais dentro da minha zona de conforto. Por exemplo, isto acontece com comidas também. Então, eu durante muitos anos não gostava de legumes, não comia legumes absolutamente nenhuns. Aqui eu já fui mais com energia feminina, enquanto no CrossFit foi mais com energia masculina, que foi inscrevi-me, vou treinar 5 vezes por semana, esfarelar as mãos todas, servi tudo, há de funcionar, funcionou. Mas com a comida, por exemplo, eu já precisei de ir um bocadinho mais lento. Então comecei por ir comprar legumes que eu gostava, mesmo que comesse sempre os mesmos, comer quantidades pequenininhas, depois ia experimentando mais uma coisa aqui, mais outra coisa ali. Depois houve uma altura que eu decidi que a única coisa que eu tinha que fazer era pelo menos experimentar, porque eu nem sequer comia algo que eu achasse que eu não ia gostar. E lembro de comer tomate cherry dessa vez e tipo, não, eu não gosto, ok, não gosto mesmo, já experimentei, mas fui com passinhos mais pequenininhos. Hoje em dia não há quase uma refeição que eu faça que não haja legumes nela. Então foi a minha maneira de integrar a parte dos legumes, usando um exemplo simples, mais para próximo da minha zona de conforto. Só que nós gostamos de fazer sempre mais do mesmo e mais do mesmo, e isso vai trazer sempre os mesmos resultados. E as pessoas têm que se habituar a fazer coisas diferentes, a fazer coisas novas, a fazer coisas que se calhar elas não querem fazer ou nem vão fazer a longo ou médio prazo na sua vida, mas que são importantes ser feitas naquela altura. Para quê? Para que essas questões possam ficar mais confortáveis para nós. E às vezes eu acho que nós dizemos muitas vezes, não, mas eu não faço, mas eu não vou, mas eu não sei o quê. Porque achamos, isto não tem a ver comigo. Mas às vezes tu podes fazer uma coisa que não tem a ver contigo, mas pode ajudar a ganhar zona de conforto. Por exemplo, tu tens que ser capaz de experimentar uma aula CrossFit, mesmo que tu não gostes da modalidade, mesmo que tu depois não te inscrevas e vais treinar. Porquê? Deste um passo, saíste da tua zona de conforto, se calhar, não, vai ser o CrossFit, vai ser outra modalidade qualquer, não é? Mas o pior que podes fazer é dizer, como eu não gosto de treinar, então agora pronto, vou ficar sem treinar. Não, de uma maneira mais feminina, de uma maneira mais masculina, vai definindo pequeninos passos, pequenos objetivos que te ajudem a pôr o exercício físico, usando aqui como metáfora, dentro da tua zona de conforto. O pior que podes fazer é continuar com uma barreira enorme, só porque são coisas que tu não conheces, ou que não gostas, ou que são desconfortáveis para ti, nunca permitis que elas entrem, porque isso então não vai mesmo ajudar. Eu acho que já tinha feito um vídeo em que me perguntaram isso, qual é que era uma maneira que eu era muito aberta em termos de mentalidade e como é que eu treinava isso, e acho que sem dúvida saí da zona de conforto fazendo coisas diferentes. É uma lista que eu faço todos os anos, em janeiro, quando faço o meu processo de ano novo, faço uma lista de coisas que eu fiz pela primeira vez. E se essa lista for muito pequena, eu vou começar a ficar assustada, porque vou começar a sentir que estou a viver muito dentro da minha zona de conforto. E quanto mais eu fizer isso, mais estranho vai ser. Repara, se eu tenho uma zona de conforto assim, cada pessoa ou cada coisa que acontece na minha vida que me deixa desconfortável, eu vou estar sempre... porque tenho muito pouco espaço aqui. Se eu tiver a minha zona de conforto mais aqui, mais alargada, já consigo levar muito mais toques, muito mais picadelas da vida das pessoas, sem que isso me deixe tão rapidamente desconfortável. Portanto, essas seriam as dicas que eu gostava de dar a esta pessoa. Boa, Marta. Olha, obrigada. De nada. Uma ótima semana. Obrigada para vocês também. E vemo-nos na quarta-feira. Vemo-nos quarta-feira com mais um vídeo, mais uma perguntinha. Até já. Beijocas, até já.